Bom, e a gente fala mais de economia agora, já que o PIB brasileiro cresceu, mas apenas 0,1%. O nosso convidado dessa noite é o economista-chefe da Ativa Investimentos, Héctor Sanches, mais uma vez participando do Jornal Jovem Pan. Boa noite, Héctor, e bem-vindo. Boa noite, Thiago. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é sempre nosso. Bom, de qualquer forma, não é um número auspicioso, mas é um número que o mercado acabou se surpreendendo. É isso? Qual foi a leitura que o mercado fez desse número nesta terça-feira, Héctor? Perfeito, Thiago. Quando a gente fala de uma variação de 0,1%, a gente fala, nossa, mas comemorou-se tanto, né? Até mesmo com políticos falando a respeito do PIB. O ponto aí era que a expectativa do mercado apontava para uma queda do PIB. A mediana, né, do mercado, ou seja, a aposta majoritária do mercado, estava apontando para uma contração de 0,4%. A hora que vem uma variação positiva de 0,1%, traz sim um otimismo, ainda mais com a composição que veio. Alguns itens relevantes ali, como por exemplo serviços, surpreenderam para cima. É claro que isso não quer dizer que o Brasil vai finalmente decolar, infelizmente não. Nós temos alguns indicadores dentro do PIB que continuaram muito ruins e denotando que o futuro não é promissor. O maior indicador disso se chama FBKF, que é a formação bruta de capital fixo. A grosso modo, é um investimento em máquinas que produzem para a economia. Esse item especificamente, nós economistas olhamos para tentar antecipar o que virá para o futuro e, infelizmente, ele mostrou uma desaceleração, aliás, continuou mostrando uma queda intensa e isso faz com que a perspectiva da atividade, a perspectiva do PIB para o ano que vem não seja muito positiva. Então, esse ano está sendo bom. O terceiro trimestre, que ia ser o ponto de mínimo que todo mundo estava projetando, acabou não se concretizando. Isso fez com que nós revisássemos a nossa expectativa de PIB de 2,5 para 2,9 esse ano. Entretanto, para o ano que vem, haverá sim uma desaceleração. Esse 2,9, se concretizado, deve se transformar no ano que vem em 1,5%, segundo nossa perspectiva, Thiago. E em relação ao mercado financeiro, apesar dessa surpresa, vamos dizer assim, hoje a Bovespa teve uma alta praticamente estável, né, 0,08%, e o dólar caiu 0,45%, cotação de 4,92%. O que mais influenciou no mercado nessa terça-feira? Por que a Bolsa não refletiu, talvez, essa avaliação mais positiva do PIB? Tanto Bolsa quanto dólar se comportaram na esteira do ambiente internacional. Eu chamo a atenção para o mercado de juros, que subiu quando os juros no mundo todo estavam caindo. Isso se deu basicamente por conta de uma notícia sobre a subvenção do ICMS, que acabou não se desenhando, não desempenhando o quanto o ministro Fernando Haddad esperava, e agora há a expectativa, inclusive, de que não haja votação. Então, antes, no Jornal da Manhã, a gente falava a respeito de, olha, o 35 bilhões está parecendo uma cifra dilatada, visto que o relator da MP de subvenção de ICMS já está pretendendo ampliar os descontos. Ao longo do dia, saiu uma notícia afirmando que a base, né, teve uma ruptura na base, e aí isso ampliou o receio de que essa MP não venha nem ser aprovada. E aí, são 35 bilhões, né, que são fundamentais para o fiscal de 2024, né, para pelo menos diminuir o rombo fiscal em 2024, dado que são poucos, para não dizer nenhum, que acreditam que a gente vai conseguir zerar o déficit no ano que vem. Então, dólar e bolsa ficaram nesse ambiente internacional e o juro aqui no Brasil deu uma subida a despeito da queda lá fora. Héctor, eu vou pedir para você acompanhar nessa sequência aqui uma reportagem. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou em um encontro com parlamentares que o processo contra a inflação não está ganho. Quem tem os detalhes é a repórter Janaína Camelo.
Em almoço organizado pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Roberto Campos Neto respondeu a diversas perguntas de parlamentares e disse que o desempenho econômico do Brasil em 2023 surpreendeu, mas que o processo contra a inflação não está ganho. Segundo o presidente do Banco Central, há riscos à frente se não houver uma sinalização de equilíbrio fiscal e um trabalho conjunto com o monetário, sobretudo diante de uma iminente desaceleração da economia global. Campos Neto disse que ninguém acredita que o governo irá zerar o déficit fiscal no ano que vem e que o fiscal descontrolado impacta na inflação. Segundo ele, a situação fiscal está desancorada porque o mercado prevê um cenário pior do que o governo promete. Nesta terça-feira, o IBGE anunciou o resultado do PIB no terceiro trimestre do ano, com crescimento de 0,1%, uma desaceleração diante do crescimento de 1% no segundo trimestre. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o resultado foi fraco e cobrou um esforço maior do Banco Central, que para o governo retardou a queda da taxa básica de juros, a Selic. E o Banco Central começou a cortar a taxa de juros só em agosto. Então nós tivemos um PIB positivo, mas fraco, mas com os cortes nas taxas de juros, nós esperamos que esse ano nós fechemos o PIB em mais de 3% de crescimento e esperamos um crescimento na faixa de 2,5% no ano que vem. Para 2024, o governo projeta um crescimento de 2,2% no PIB, enquanto o mercado prevê alta de 1,5%. Bom, Héctor Sanches conversando conosco, economista-chefe da Ativa Investimentos. A gente tem a declaração de Roberto Campos Neto e a declaração de Fernando Haddad. Há um tiroteio, mais uma vez, entre os dois, claro, bem republicano, vamos dizer assim, mas os dois chegam a cobrar um do outro, vamos dizer assim? Tiago, eu diria que não. Eu diria que cada um está defendendo a sua atribuição, né? O Banco Central, no Brasil especificamente, ele segue o regime de metas de inflação. Logo, se a gente não vê as expectativas de inflação convergindo para a meta, e a meta no Brasil é de apenas 3%, a autoridade monetária, representada ali pelo Roberto Campos Neto, tem que fazer esse discurso duro. Olha, nós iremos perseguir a meta de inflação. Por sua vez, Fernando Haddad, no Executivo, falando a respeito de renda, falando a respeito da atividade econômica do PIB e falando a respeito do emprego, ele fala sobre essa necessidade de se crescer. Cada um defende a sua atribuição, mas infelizmente, dado que o ministro Fernando Haddad falou, olha, o Banco Central precisaria cortar mais os juros, infelizmente eu acho que, pelo menos dentro desse mandato, não deve ocorrer algo muito relevante, porque, como o próprio presidente Campos Neto disse, a inflação ela não está nada controlada. A gente teve uma desaceleração da inflação para 4%, a expectativa aqui na Ativa é que 2023 feche em 4,5%, mas isso é muito acima da atribuição dada pelo Conselho Monetário Nacional ao Banco Central. O Banco Central esse ano teria que fazer 3,25% de inflação e não o fez, e está muito longe de fazê-lo. Para o ano que vem, nós projetamos 4% de inflação, o mercado está nessa linha e a meta do ano que vem é 3%, e assim, por conseguinte. Então, o que isso quer dizer para a autoridade monetária? Quer dizer que esse afrouxamento monetário ele não pode ser tão rápido quanto estão querendo os membros do Executivo, visto que a atribuição da autoridade é exatamente essa convergência. Então, aqui no Brasil, né, e eu digo aqui no Brasil porque nos Estados Unidos você tem, por exemplo, uma condução dual do Banco Central, do Fed lá nos Estados Unidos, que visa a maximização do emprego e também o controle, a estabilidade dos preços. Aqui no Brasil você tem uma relação de subordinação. Para que a gente atinja a estabilidade dos preços, é necessário sim que haja uma desaceleração da atividade. Pelo menos, a boa notícia é que o emprego apontado pela PNAD está em recordes históricos, né? Ainda mesmo
o que acabaria justificando uma inflação mais elevada. Então, dá para desacelerar um pouquinho a atividade para que esses preços fiquem controlados. O Brasil é um país com memória inflacionária muito grande. Quem tem um pouquinho de cabelo branco vai se lembrar da década de 80, década de 90, no qual os preços se arrumavam, se ajustavam diariamente. E isso ainda permeia na economia por um vilão chamado indexação. Tony Sanches, mais uma vez, muito obrigado pelas suas análises aqui na Jovem Pan, economista-chefe da Ativa Investimentos. Grande abraço, bom descanso, até a próxima. Abraço, Thiago.